Aloha, galera! Salve, salve! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Surf 360. Eu, Maurício Ferreira, estou ao lado do Thiago Blum para a gente detalhar tudo o que rolou nesse último dia de Margaret River, a quinta parada do circuito mundial nesse ano de 2024. Desde já eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, ative as nossas notificações e tá aqui acompanhando esse vídeo, faz o seguinte, ó, senta o dedo no like aqui embaixo também, deixa o seu like no nosso vídeo. É sempre um prazer ter a sua companhia por aqui. Blum, vamos lá então, finalizar essa etapa de Margaret River, o corte naquele meio de temporada, quem segue, quem vai para o Challenger Series. Na chave masculina, só 3 brasileiros. Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Iago Dora seguem agora na disputa. Em tese, e claro, essa é a minha opinião também, seguem os 3 melhores brasileiros, mas isso é uma análise que a gente vai fazer também mais aprofundada. O restante vai para o Challenger Series. Na chave feminina, Tatiana Weston Webb também segue na disputa. Nesse último dia de evento em Margaret, tivemos a queda de mais 2 brasileiros que ainda estavam ali na briga. O Ethan Newey, dono da casa, não fez o papel de um mandante, acabou caindo para o Seth Muniz, resultado que impactou nessa disputa dos brasileiros. O Seth ficando na briga, com Samuel Pulpo e Caibelli sendo então rebaixadas a esse Challenger Series de 2024. Tudo bem, Blum? Grande abraço, seja bem-vindo mais uma vez. Grande abraço, Mal, pessoal ligado no canal. Confesso que estou de uma ressaca grandiosa hoje, Mal. Realmente foi mais um dia bem triste, estou bem chateado. Não esperava que acontecesse o que aconteceu. Na verdade, não foi só em relação a ontem, né? Mas em relação a tudo que aconteceu nessas primeiras 5 etapas. A gente não esperava que o Brasil fosse defenestrado, vamos dizer assim, do Tour da Elite, por alguns motivos, alguns que a gente já falou durante alguns vídeos aqui, em algumas etapas anteriores, mas também por algumas faltas de oportunidade, um pouco de sorte em alguma outra bateria, e o Brasil realmente ficou só com 3 atletas no masculino. Para a gente fazer uma lembrança rápida aqui, quando o Tour começou, né, quando terminou o Challenger Series do ano passado e foram definidos os classificados, o Brasil teria 10 atletas representando a nossa bandeira na primeira divisão, 9 no masculino e a Tatiana Weston Webb no feminino. Quando o ano virou, a gente já perdeu o João Chumbinho por lesão, mas ao mesmo tempo a gente ganhou a Luana, que herdou uma vaga. Então o número era o mesmo. Mas depois da etapa de pipeline, o Felipe pediu licença do circuito, então a gente ficou com 7 brasileiros no masculino e as 2 meninas. E aí, na virada do corte, a gente vai com 4 atletas só para a segunda parte do circuito, né, do Tour. Os 3 no masculino, como você falou, Iago, Gabriel e Ítalo, e só a Tati no feminino. Não era uma coisa que eu esperava, realmente a gente apostava em outras situações, né? Uma situação muito melhor para o Brasil, inclusive planejando novos títulos mundiais aí, inclusive o Iago, a gente colocando como um possível candidato. E, cara, até para o top 5, né? Até para as finais, a gente fica já meio cabreiro. Eu acho bem difícil que aconteça pela primeira vez. O Brasil não deve ter um representante nas finais. Aí você me pergunta, pô, desistiu, Blum? Não, desistiu, não desisti, porque eu acredito ainda nos brasileiros, tem mais 4 etapas, muita coisa pode acontecer, mas realmente está muito difícil. E Mal, vou confessar uma outra coisa para você e para quem nos acompanha aqui no canal. Fazia tempo, cara, eu nem lembro quando, mas dessa vez eu não assisti às finais, não fui até o final das competições, realmente fiquei chateado, e aí invadi a madrugada, falei assim, quer saber? Vou assistir basquete. Foi assistir NBA, porque nem futebol assisti, porque o Corinthians perdeu de novo e já me encheu a cabeça de novo. Aí perdeu, os brasileiros perderam, o Samuel foi eliminado, o Caio eliminado. Fui assistir NBA para esfriar a cabeça, porque realmente vamos tocar para frente. Acho que tem muita coisa para acontecer. A equipe do Challenger Series do Brasil muito forte, mas realmente essas 4 últimas etapas aí, Tahiti, El Salvador, Saquarema e Fiji, vai fazer falta esse contingente brasileiro. Eu tô com você, viu, Blum? Acabei não vendo as finais também. Eu acho que um pouco ressaqueado ainda de tudo que rolou com os brasileiros. E acho que é um sentimento natural nosso, porque, no bom sentido desse termo que eu vou usar agora,
nós obviamente ficamos mal acostumados, né, com esses resultados dos últimos anos, né, com todos os títulos conquistados, os 3 do Gabriel, os 2 do Felipe, o Ítalo, o Adriano. Então, assim, a gente vinha de uma hegemonia na Liga Mundial de Surf que era uma coisa simplesmente inacreditável, absurda. E quando a gente recebe um baque, né, uma pancada, como foi agora nessa temporada, com a maioria dos atletas descendo ao Challenger Series, com o Gabriel Ítalo, o Gabriel Ítalo e o Iago seguindo ainda com a bandeira brasileira no CT, mas dentro dessa situação muito difícil de classificação ao Finals, né? Eu também tô com você, eu não joguei a bandeira assim completamente, eu não joguei a toalha, mas acho muito difícil. Tudo nos leva a crer que pela primeira vez teremos um WSL Finals, pelo menos na chave masculina, sem a disputa, sem o envolvimento dos brasileiros. É isso, sem jogar a toalha, mas a situação é muito difícil, né? E a gente, nos próximos dias, a gente está preparando todo um vídeo especial também com análise dos brasileiros nessa primeira metade do calendário, que a gente pode projetar agora para os 3 que seguem ainda na disputa. Mas é isso, eu acho que o brasileiro ele tá machucado. E como você disse, por muitas outras coisas, né? Além desse lado esportivo que o Brasil não conseguiu se dar tão bem nesse início de temporada, com vários atletas já se reclassificando, mas vem também a mágoa de tudo aquilo que talvez tivesse sido diferente se não fossem os erros dos juízes, né? Se também não fosse tudo que a gente vem destacando nos últimos vídeos aqui do canal. A gente pode até entrar num cenário ali de que alguns brasileiros estariam numa posição mais acima no ranking, talvez mais próximos ali do top 5, do WSL Finals, mas acho que tudo isso, de fato, tem dado essa dor, assim, e esse sentimento meio estranho para o brasileiro, de tanto que nós ficamos, de fato, mal acostumados com essas vitórias nos últimos anos. Bom, o título... Diga lá, Blum. Não, só para completar tudo que você tem falado, eu concordo, claro, a questão da arbitragem, do julgamento é muito importante, mas uma coisa que a gente já estava esperando e que a gente vinha vendo acontecer já nos últimos anos, é que realmente a galera que chegou, a galera, os gringos, também melhoraram muito seu desempenho, sua performance. Então, é uma coisa que se juntou. Os brasileiros não conseguiram desempenhar tanto. Fica essa questão da arbitragem, porque falar, não, os brasileiros precisam surfar muito mais do que já estavam surfando para conseguir vencer algumas baterias. Mas também tem a questão dos gringos que melhoraram muito, e para exemplificar bem essa questão do início de temporada, né, até uma metade de temporada tão ruim, apenas tivemos um brasileiro em uma semifinal das 5 etapas, que foi o Gabriel Medina em Portugal. Né? Normalmente via muito finais com brasileiros campeões, brasileiros na decisão, sempre ali preenchendo as quartas de final, semifinal. Então faltou muito, né? Faltou muito. Então foi acho que um conjunto de coisas. Eu acho que a gente então pode também fechar os olhos para o desempenho dos estrangeiros e para os brasileiros também um pouco mais irregulares. Fez muita falta a presença física do Felipe também nessa primeira metade. É um cara que chama muita atenção, que traz muita energia boa para o Brasil. O João, a mesma coisa, como foi ano passado, principalmente nas etapas do Havaí, né? Então, faltou essa conexão também. O Brasil meio que se desconectou. Tomara que com essa equipe gigantesca, numérica e qualitativa do Challenger Series, que essa galera se reúna bastante para que o Brasil tenha dessas 10 vagas, quem sabe 5 ou 6 vagas. É difícil, é bem difícil, mas tem gente muito boa, experiente e também talentosa para fazer com que o Brasil retorne a ter um contingente muito grande e muito forte no CT do ano que vem. E nós vimos também, né, Blum, nessa primeira metade, uma carga emocional muito grande em cima dos atletas, né? Quando a gente fala desse corte só com 5 etapas, a quantidade de pressão que você deposita em cima dos atletas por necessidade de resultados em pouco tempo, não sei se é algo que a WSL vai rever para os próximos anos, né? Essa questão do corte no ranking, só com 5 etapas, toda essa busca de top 5 também pelo WSL Finals. Vamos ver como é que a WSL vai agir em relação a isso também, porque esse ano, de fato, mostrou uma pressão e essa carga emotiva muito diferente, assim, para cima dos atletas. Falando dessa etapa de Margaret Weaver, tivemos então uma final entre os 2 melhores do evento, né? Uma final justa com o Jack Robinson e o John Florence avançando.
tudo bem que o John John já era para ter caído ali no terceiro round no terceiro De round, novo, não, né? nas oitavas, né, contra o Gabriel Medina, mas depois que passou pelo Gabriel, John John foi muito bem também, tirou uma nota 10 na semifinal contra o George Peter. Depois da decisão, acabou batido pelo Jack Robinson, que conquista mais um título em Margaret. Era o campeão de 2022, foi o campeão de 2022. No ano passado não disputou a competição porque estava lesionado, então agora volta a vencer nessa grande final. O Jack Robinson passando então e vencendo o John John Flores nessa disputa. O John John, que nas quartas de final derrubou o Samuel. E como o Ethan Ewing havia sido derrotado pelo Seth Muniz, o Samuel entrou na água, dependendo só das próprias forças ali, mas ele precisava vencer o John John para que ele seguisse com chances de se manter na elite. E aí, com a vitória do John John, Samuel já se despediu. O Caio Belli mais cedo já havia sido derrotado pelo George Smith. O Ítalo Ferreira também caiu para o Jack Robinson. Então já tivemos a definição de Samuel Pupo e Caio se juntando também a DVD e a Miguel Pupo no Challenger Series de 2024. Diga lá, Blum, que eu vi que você já levantou o dedo. Não, eu queria falar um pouquinho dessa bateria do John John com o Samuel. Foi uma carga não só emotiva, mas psicológica muito grande em cima do Samuel, porque ele entrou sabendo que se ele ganhasse, ele ficava no Tour, e se ele perdesse, ele voltaria para o Challenger Series, foi o que aconteceu. O cara já entra para disputar uma bateria com o John John Flores numa situação sabendo que ele vai ter que fazer uma performance absurda, porque o John John é um cara fora do padrão, acima de qualquer nível, principalmente se tratando de Margaret River. Aí acontece o seguinte, eu não vou dizer em nenhum momento que o Samuel foi prejudicado, que ele venceu a bateria. Não, o John John foi melhor na bateria, mereceu a vitória. Só que aí, a bateria, como era dual hit, né, bateria de competição com duas baterias ao mesmo tempo, simultâneas, eles entraram, então eles tiveram aqueles 20 primeiros minutos com a bateria anterior como prioridade e os 20 minutos finais, a bateria deles como prioridade. O John John, taticamente, foi mais rápido e conseguiu duas notas muito altas logo de cara, colocou mais de 15 pontos no somatório. Ou seja, Samuel entrou precisando da vitória, enfrentando um cara que é bicampeão mundial, bicampeão da etapa de Margaret, e quando ele piscou, já estava 15 pontos. O que o cara na água precisa resolver? Né? A mente dele tem que trabalhar com tranquilidade e, ao mesmo tempo, falar, pô, eu tenho que fazer uma coisa melhor que ele para conseguir rivalizar e tentar entrar na bateria. Aí, o Samuel pegou uma onda excelente, cara, uma onda incrível, fez 4 manobras fortes, 2 delas muito fortes e a junção muito interessante, com o John John já com mais de 15 pontos, e deram uma nota 7 para o Samuel. Essa nota, para mim, foi minimizada, foi colocada abaixo do que, na minha opinião, deveria ter sido colocada. Eu acho que essa nota teria que ser pelo menos um 8, se bobear até um pouco mais que 8. Aí o Samuel ficou precisando de uma nota muito alta, o John John ainda trocou uma outra nota, ou seja, aumentou a vantagem, e no final o Samuel conseguiu pegar mais uma onda que valeu um 7,17. Detalhe, foi esse 7,17 uma onda com 3 manobras, e ele não finalizou, caiu na finalização. Ou seja, a nota mais alta do Samuel, comparada com a dele mesmo, foi numa onda que ele fez menos manobras e que ele não finalizou. Ou seja, essa primeira onda deveria ter sido maior. Ele ia vencer a bateria? Não sei. Provavelmente não. Mas ia dar uma moral maior nesse momento para ele conseguir ir para cima numa reação. Então, o Samuel surfou demais. Um detalhe, se nessa primeira metade, nas 5 etapas, contassem os 5 resultados, não tivesse um descarte, o Samuel teria feito mais pontos que o Iago Dora e o Samuel estaria mantido no Tour. Faz parte do regulamento, é só um detalhe aqui que a gente coloca. Sim. Aí veio a decisão. Né? Eu não assisti, mas a primeira coisa que eu fiz hoje de manhã foi assistir as baterias que eu não tinha assistido. Realmente foi um duelo incrível. Mais uma vez, em 22, o Jack Robinson tinha vencido o John John justamente na final, uma final que se repetiu. O John John tinha tirado uma nota 10 na semifinal e a bateria final foi incrível. O Jack surfou demais. Detalhe, hein, Jack? Você, na coletiva antes do evento, falou que o Gabriel tinha sido campeão no passado porque ele não tinha enfrentado o campeão anterior, que era você mesmo, né, em 2022. Você foi campeão de novo em casa, mas você não enfrentou o campeão do ano passado, não, foi o Gabriel. Né? Não que desmerecer a vitória, mas
Só um detalhezinho, porque ele brincou com o Gabriel na coletiva, e aí vale a pena dizer que o Gabriel poderia ter chegado, ou não, né? Mas poderia ter chegado até as finais se não tivesse sido prejudicado contra o John John. John John, Jack Robinson e o Griffin Colapinto. O Griffin parou na quinta colocação, né, nas quartas de final. Continuam bem distantes ali. O Griffin ainda na liderança. O Jack é engraçado para você ver como vitórias fazem toda a diferença, né, irmão? Ele ganhou a etapa de Sunset e não tinha ido bem em Pipeline, nem em Bells, né? E nem em Portugal. Ganhou uma outra etapa agora com 2 vitórias. Ele já está em segundo. Realmente é um candidatíssimo. O Ethan Newey caiu para 4º lugar no ranking. Cara, essa corrida vai ser interessante e assim, para mim, pro meu gosto, gostaria de ver, se não tiver brasileiros mesmo lá na final, a gente espera que tenha, mas eu torço para que John John e Jack sigam mais à frente. Prefiro eles do que até o Ethan Newey e o Griffin Colapinto. Tô com você nessa. E quem entrou no top 5 foi o Jorge Smith, mesmo eliminado nas quartas de final. Muito regular. Caindo agora para o Seth Muniz nessa etapa de Margarete, o sul-africano entrou nessa zona de classificação agora para o top 5. Como disse o Blum, ainda tem muita coisa para rolar nessa sequência da temporada, né? São mais 4 etapas antes do WSL Finals, então Tahiti agora no mês de maio, já não esquenta também para os Jogos Olímpicos de 2024, depois El Salvador, Saquarema e a etapa de Fiji para fechar a classificação antes do Finals. Eu estou muito curioso para ver como vai ser essa etapa no Rio de Janeiro em Saquarema, né, Blum? Pelo comportamento até da torcida brasileira em relação a tudo que tem rolado na elite do circuito mundial, para a gente ver como é que vão ficar também a questão dos convites, quais serão os convidados do evento para essa disputa em Saquarema, e só retomando, né, lá aquela nossa análise em relação a tudo que aconteceu com os brasileiros nessa temporada de 2024, o tamanho dos desfalques que a gente já inicia a temporada, né? Com os 2 últimos finalistas brasileiros no top 5 do ano passado, saindo da disputa, né? O João Chumbinho por uma questão física, né? O acidente em Pipeline no ano passado, o Felipe Toledo com essa decisão de se retirar no Tour em 2024. Então, assim, são 2 desfalques gigantescos quando a gente olha. As 2 referências nossas do CT de 2023 não estavam e não estão, né, em 2024, e acho que isso talvez tenha pesado também. Deixa eu só passar a lista de quem vai agora ao Challenger, Blum, além do Samuca, do Caio, do Miguel e do DVD, que são os brasileiros que vão tentar essa classificação via Challenger Series, o Ian Gentil, Cade Madison, Jacob Wilcox, Frederico Moraes, o Callum Robinson, Eli Henneman. Kelly Slater está fora da disputa, ficou abaixo do corte, mas não vai disputar o Challenger. Então são esses os surfistas via Championship Tour que integram também o Challenger agora na sequência da temporada, Blum. Você falou do João e do Felipe. O Felipe tinha dito que deve voltar em 2025, né? A gente torce para que ele realmente mantenha essa postura. Vale dizer que nessa segunda-feira vai ter o Prêmio Laureus, né? Que é o Oscar do esporte. O Filipinho está de novo disputando esse prêmio. Vamos ver se ele ganha dessa vez. E o João, eu estou apostando que o João, como já está viajando, já está surfando bastante, já está num ritmo bem legal, estou acreditando que ele deve ser convidado para a segunda parte do circuito. Se lembra que o Gabriel, quando pediu licença, e o Iago também no mesmo ano estava machucado, os 2 voltaram na segunda metade. Então, talvez a gente tenha João já no Tahiti, seria até ótimo para que ele pudesse pegar ritmo de competição até para a Olimpíada. E representar o Brasil também na etapa de Saquarema, que é a casa dele, né? Tomara que a WSL realmente confirme esse convite para a segunda metade. E falando rapidinho do Challenger, irmão, olha só a seleção brasileira que vai disputar o Challenger Series. A gente não queria tantos rebaixados, né? Foram 4 dessa temporada do CT, mas, caras que já disputaram o CT que vão estar nesse Challenger. Miguel, Jadson, Ian Gouveia, Michael Rodrigues, David Silva, Samuel Pupo, Caio Ibelli e Alejo Muniz. Todos esses vão disputar de novo o Challenge, já passaram pelo CT. Matheus Erdi, Rafael Teixeira, Ed Groja e Lucas Silveira vão continuar disputando o Challenge, já passaram por isso. E vamos ter como estreantes nesse circuito o El Felipe, o Heitor Miller e o Cauã Costa. Então, sem dizer nas meninas, né, Luana Silva, Laura Halpe e Sofia Medina, que também já disputaram no ano passado. Então, o Brasil tem 15 representantes no Challenger Series. A Tainá também, com a Tainá chegando também, a Tainá Ickel.
Desculpa, a Tainá também. Então, o Brasil são 4, né, no feminino e 15 no masculino. Ou seja, o contingente, né, o número de atletas, eu acho que vai ser difícil ter algum país com mais representantes. Vamos torcer muito para que essa galera, para que alguns retornem, mais uma vez tenham outra chance no CT, quem sabe um novato, um rookie, né? Então, vale a pena torcer e quem sabe com a volta do Felipe. Eu falei do convite do Chumbinho, eu imagino que o convite, se for feito para a segunda parte desse ano, também será feito para o ano que vem. Então, acho que Chumbinho e Felipe têm tudo para retornar já diretamente na elite a partir da primeira etapa do ano que vem. Chave feminina, meu caro Thiago Blum, tivemos a vitória da havaiana Gabriela Bryan, vencendo na decisão a americana Sawyer Lindblad. E Exato. a Gabriela conquistando a primeira vitória dela no CT. Já havia chegado à final de Margarete em 2022, foi derrotada, era justamente o melhor resultado dela na elite do surf mundial, e agora mais uma vez em Margarete ela conquista a primeira vitória dela no Tour. Então a Tatiana Weston Webb segue para a sequência do Championship Tour e a Luana Silva vai para a repescagem, como você dizia há pouco. A gente vai acompanhar também essa situação do feminino agora, a Tati em carreira solo nesse segundo semestre, né, na segunda metade do calendário, buscando uma vaga no top 5. Galera, é o seguinte, a gente fez um apanhado aqui da etapa de Margaret River, mas no início dessa semana já vai ter por aqui no canal do Surf 360 um especialzão, eu, Maurício Ferreira, ao lado do Thiago Blum, a gente analisando surfista a surfista, o desempenho nessa primeira metade do calendário, o que faltou para o Brasil, quais foram os erros. Então a gente vai tentar montar um panorama, um apanhadão geral de tudo que rolou envolvendo a nossa seleção brasileira. Já fique ligado aqui no canal do Surf 360, nos primeiros dias dessa semana. A gente já manda para o ar aí uma análise completa antes do início do Challenger e também já projetando agora as outras 4 etapas antes do WSL Finals. Fechado, Blum? Um abraço. Em breve estaremos de volta aqui no canal do Surf 360. Fechadíssimo. Um abraço. Aloha, galera. Valeu!